Algumas pessoas me mandaram mensagem, entre elas alguns amigos muçulmanos, disseram para mim assim: Sadiq, você falou lá sobre a deturpação de algumas coisas do Alcorão e tal, mas eu acho que você usou palavras erradas, né? E eu falei, qual palavra errada? Ele falou, cara, quando você falar que foi deturpado, que foi corrompido, né? E eu falei, eu vou ver o vídeo novamente. Ele falou, ô Sadiq, fala como tem que ser, né? E nós não temos que falar mentira, essa coisa de criar mentira sobre outras coisas, não tem, é de outros povos, é de outras religiões, o cristão tem que falar a verdade. E eu vou fazer valer o que esses meus amigos pediram, porque eu posso ter usado a palavra, o termo errado, mas para que não haja nenhum tipo de contradição, de coisas desse tipo, a ideia é a verdadeira, tá? Mas para ser justo com todos, eu vou ler o que está escrito, tá? E não vou falar, vou ler o que está escrito e você vai tirar suas conclusões, o porquê que eu vejo, que eu não acredito que o Islã é a religião verdadeira, né? Ou a religião que fala a verdade. Por que eu não sou muçulmano, né? E os detalhes que eu venho. E isso tudo vai se pautar no princípio. Todo muçulmano, né? E eles falam que eles gabam da ideia de que eles falam que o evangelho foi deturpado, apesar de você ter vastas provas que nunca foram deturpados. O evangelho nunca foi deturpado, né? Pelo número de cópias e do tempo, né? Mas eles falam isso e tudo bem, é um princípio deles, é uma ideia deles. Mas eles gabam que eles não mudam nada que Allah manda. Eles não mudam nada o que Deus mandou, que o mensageiro de Deus mandou. Então nós vamos ler aqui e eu vou mostrar para vocês. Então eu vou ler o que está escrito aqui embaixo para vocês. Vou traduzir, tá? Só para a gente ter uma impressão maior. Relatou que o mensageiro de Deus disse: Gabriel me ensinou, isso Muhammad falando. Gabriel me ensinou a recitar de um modo, e quando eu respondi e continuei pedindo que me desse mais, ele fez isso até chegar aos 7 modos. Então Gabriel deu 7 maneiras de recitar o Alcorão, tá? Ibn Shihab, né, disse que ouviu que esses 7 modos são essencialmente não diferindo sobre o que é permitido e o que é proibido, tá? Desculpa se eu ler os nomes assim errado, com a pronúncia errada, mas é porque eu não sou hábil no árabe, tá bom? Então tá dizendo aqui que Gabriel, e aí eu parto do pressuposto seguinte, o primeiro ponto aí, por que eu li isso e mostrei isso? O muçulmano diz que eles não mudam nada o que Allah fala e o que Allah faz, certo? É proibido, é pecado. Então Gabriel disse que deu 7 modos de recitar, 7 maneiras diferentes, beleza? Olha agora. Aí no terceiro califado aqui, que está também na Sunnah, tá? Tá vendo aqui, ó? Dá uma procurada lá. Sahih al-Bukhari, 4987, é a página para vocês se estarem lendo. Tá dizendo assim, ó. Os nomes eu vou falar assim no começo, mas não vou falar, ficar me perdendo muito tempo nele, tá? Hudayfa bin Alman veio a última, que era o califa da época, e disse que o povo de Sham e o povo do Iraque estavam em guerra para conquistar Armínia. Hudayfa temia as diferenças entre eles, entre os povos Sham e Iraque. Na recitação do Alcorão, então disse a última. Ele tinha medo, né, com que diz respeito à recitação, porque tinha 7 formas, né, 7 maneiras, e eles tinham um medo. Então ele foi ao sultão lá e disse: ó chefe dos crentes, salva esta nação antes que eles divirjam sobre o livro, o Alcorão, como os judeus e os cristãos fizeram antes, né? Que o judeu não aceita Jesus, nem os evangelhos e tal. Então o último enviou um mensageiro a Hafsa dizendo: envia-nos os manuscritos do Alcorão para que possamos compilar os materiais do Alcorão em cópias perfeitas e devolver os manuscritos para vocês. Então Hafsa enviou para a última. Então a última ordenou a Zaid bin Thabit, Abdullah bin Azubai, Said bin Alas e Abdur Raham bin... Nossa, que normal. E aí por diante. Que reescrevessem os manuscritos em cópias perfeitas. Utma disse aos 3 homens que Quraish, caso vocês discordem, olha assim, caso vocês discordem de Zaid bin Thabit em qualquer ponto do Alcorão, peraí, não pode? Tá, qualquer ponto do Alcorão a gente vai discordar. Se vocês discordarem, então escrevam no dialeto de Quraish.
O Alcorão foi revelado na língua deles. Eles fizeram isso e depois de terem escrito muitas cópias, a última devolveu os manuscritos originais a Hafsa. A última enviou a cada província muçulmana uma cópia do que eles haviam copiado e ordenou que todos os outros manuscritos do Alcorão, quer escrito em manuscrito fragmentário ou cópias inteiras, fossem queimados. Então é isso o texto que eu li para vocês. Aí eu vou colocar meu ponto, o porquê que eu disse para vocês que de alguma forma eu entendo, né, o problema. Primeiro que se gaba de que o que Deus dá não pode ser mudado. Se Deus deu 7 e eles gabam por isso, não deveria ser mudado. Tá? Então o primeiro ponto aí que já é uma contradição, uma coisa que para mim se diverte bastante. Tá? Outra coisa, toda vez que se compila, se faz cópias, né, como eles fizeram, eles compilaram as cópias, tal, reescreveram e tal, a gente tem alguma coisa que muda, que perde. E quando se perde alguma coisa na tradução, ali eles estavam falando de 2 povos com línguas diferentes, tá? Então, quando se perde alguma coisa, então foi deturpado, foi errado, né? Aí eu faço um adendo aqui também, né? Os evangelhos, muitos dizem, os evangelhos foram mudados, foi deturpado e não sei o que, tal. A gente tem mais de 6.000 cópias escritas no original grego, perfeitas, idênticas 100%, e a gente tem mais de 20.000 cópias feitas em outras línguas. A única coisa que difere é plural e singular, para você ver que acontece esse tipo de coisa. Mas a essência, a ideia central nunca mudou, né? Inclusive quando você fala de, mas tem 3 evangelhos, porque cada um dos apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos, cada um foi escrito por um povo específico. Pode ver que nem em Lucas, por exemplo, né, ou em Marcos, por exemplo, não tem genealogia. Por que não tem? Porque ele estava escrevendo para gentil isso não é importante. Mas por que os outros têm? Os outros têm porque para judeu é necessário vir da linha, confirmar de que linhagem veio Jesus, etc, etc. Mas o que eu quero dizer, o que eu li lá, foi isso. Então você vai tirar suas conclusões. Mas a cópia houve uma outra compilação, vamos dizer assim. Houve uma outra forma que mexeram no Alcorão, que foi a edição do Cairo de 1924. Eu vou ler para vocês. Tá aqui, tá no site Quran12-21.org, tá? Edição do Cairo de 1924. A edição do Cairo é publicada em 1924 pela Gráfica Bunlak, um distrito da capital egípcia. Essa edição é chamada de edição real, pois foi preparada pelo rei Fuad I. Ele representa a última etapa de um longo processo de canonização do corpus corânico. Então, o Alcorão também passou por um processo de canonização, de inspeção dos livros, tá? Ver se era mesmo, se não era, tá? Então, aí já começa a ficar diferente a coisa. Olha só isso aqui. Muitas impressões ou tentativas de impressão foram realizadas antes dessa versão. Quer dizer, foram tentado fazer isso várias vezes antes dessa no Ocidente. Na Europa, no Oriente Médio e até mesmo na Índia. No Egito, o Alcorão foi impresso pela primeira vez em 1833, durante o reinado de Muhammad al-Bazan. No entanto, os estudiosos da instituição Al-Azhar ordenaram o confisco do livro, alegando que ele continha alguns erros e que que a tinta usada era impura. Então, os caras estudiosos falaram, tem alguns erros no Alcorão, né? Traz para cá. Tá? Isso não sei o que estou falando, está escrito aqui, tá bom? A edição estava em conformidade com... Consequentemente, a versão de 1924 é a primeira edição a ser publicada no mundo árabe. A edição estava em conformidade com a forma escrita usada na Vulgata Uthmani, que é daquele califa, né? O nome dado aos textos corânicos, que foi reunido e posto por escrito pelo comitê nomeado no terceiro califado do Islã. Esse texto foi feito em várias cópias e enviado a diferentes províncias muçulmanas. O objetivo é evitar que a circulação de diferentes versões do Alcorão. Vale a pena notar que o sistema de escrita manuscrito que circulava naqueles dias difere da escrita usada em árabe moderno. E aqui ele continua, depois, se vocês quiserem, se você tem dúvida, você é muçulmano, você é cristão, vai lá no site Quran12-21.org e aí você vê a edição do Cairo. E aí você percebe que ele disse que existiam alguns erros, tá? No Egito, o Alcorão foi impresso em 1983, durante o reinado de Muhammad al-Bazan. No entanto, os estudiosos da instituição Al-Azhar ordenaram o confisco do livro, alegando que ele continha alguns erros e que a tinta usada era impura. É só isso, né? É só para ser justo e dizer o que eu li. Agora cada um tira a sua conclusão e cada um segue o que quer, crendo o que quer, gente. É só que eu não quis ser injusto de falar o que não
deveria, mas colocar o meu ponto, porque de fato eu não acredito, na verdade, até porque eles falam que o evangelho foi deturpado e aqui prova que houve algumas diferenças, algumas mudanças aí, mas que Deus abençoe que vocês tiram essas conclusões. Espero que tenha sido justo com todos.